Mate, que foi quem me convidou para participar da segunda edição do CISOL. A minha participação se deu lá em Campo de Constituição, em Pernambuco, inclusive que é a cidade da minha família. A minha fala vai se basear na valorização dos catadores, na minha experiência enquanto catador de materiais recicláveis e da minha vivência dentro daquele que foi o maior lixão da América Latina até 2012. Pode abrir, por favor. Como eu falei, minha fala vai ser focada na valorização dos catadores de materiais recicláveis, indicando a importância do trabalho de nós catadores e catadoras de materiais recicláveis na gestão de resíduo, na questão do saneamento. Acho que no Brasil uma das grandes falhas, quando se trata de resíduo, é que as pessoas não linkam a reciclagem ao serviço público, então pouco linkam o resíduo à questão do tratamento a questão do saneamento. Você pode clicar aqui embaixo, que acho que fica melhor para poder apresentar isso. Aqui, ó. Aí fica melhor a situação. Pode dar um clique para cá. Como falei, minha fala vai se basear aqui na questão dos catadores e catadores de materiais recicláveis. Pode passar a segunda imagem já. Acho que uma das coisas mais importantes da minha vida é a questão de história. Sempre fui muito bom aluno de história. Então, também carrego no meu corpo uma palavra africana tatuada chamada Sankofa, que é simbolizada por um pássaro comendo e olhando para trás, ou pelo coração. Essa palavra ela tem um significado de a gente precisa olhar para trás no sentido de aprender com o nosso passado, entender o nosso presente, para construir um futuro melhor. A ideia de saneamento no Brasil ela nasce em 1808, no dia 22 de janeiro, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Quando a família real sai de Portugal, fugida da guerra, da invasão francesa, ela resolve ir para o Brasil. Você tem 3 grandes capitais: Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Ela vai se instalar na cidade do Rio de Janeiro. Aqui ainda existe esse marco, aqui é a Praça 15, bem conhecido também pelo Cais de Valongo. E ao chegar no Rio de Janeiro, claro que onde vocês não se deparou com uma rua cheia de lixo, plástico e essas coisas que a gente conhece naturalmente como lixo. Eu não gosto muito de usar essa palavra lixo, vocês vão entender ao longo da palestra. Mas falando popularmente, quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, o que ele encontrou? As pessoas jogavam na rua, seu dejeto, resto de comida, fezes e urina, xixi, cocô, resto de comida. Tudo era jogado pela janela nas ruas do Rio de Janeiro. Então as ruas do Rio de Janeiro eram extremamente insalubres. Rato, barata, todo tipo de vetor que gerava muita doença. E aí ele cria uma nova categoria de escravo, que vão ser os catadores de dejeto, homens e mulheres que tinham por obrigação, no final do dia, passar nas casas das pessoas mais abastadas, coletar esses balados de madeira ou feito de argila. E aí, a minha amiga que me antecedeu aqui já deixou claro onde despejavam. Nos rios, lagoas, era onde a gente despejava esses dejetos. Passado mais de 200 anos, ainda é uma prática do Brasil jogar os seus dejetos, os seus resíduos também nos rios e lagoas. Pode passar para mim, por favor. O lixo é um problema do Brasil, o lixo é um problema mundial. O mundo produz mais de 400 bilhões de resíduos. Pode passar. Nós, brasileiros, contribuímos com 240 mil toneladas de resíduo por dia, que dá mais ou menos 1,5 kg de resíduo, ou lixo, popularmente falando, por cada brasileiro. Pode passar. A ideia de trazer uma ordem como essa na gestão de resíduos no Brasil nasce com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma política muito importante para nós catadores e catadoras de materiais recicláveis, que é a primeira política no Brasil a citar o nome catador, catadora de materiais recicláveis. E a importância que esses trabalhadores e trabalhadoras têm na gestão de resíduos quando se trata de coleta seletiva de embalagem pós-consumo. Logo depois, o presidente Lula fez o decreto 7.404, que também traz a valorização, trouxe a questão do debate, a importância, como eu falei, de nós catadores. É importante salientar, pode passar,
que a reciclagem no Brasil, ela lança a pobreza da exclusão social e econômica. Como eu falei na minha fala de abertura, eu vou sempre ter que carregar isso enquanto eu palestrar, enquanto eu tiver a minha fala, que a minha mãe não me levou para trabalhar no lixão com meus outros 7 irmãos, eu sou o 7º da família de 8, porque ela queria salvar o planeta. Então, a reciclagem no Brasil lança a pobreza da exclusão social e econômica. É assim que nasce a reciclagem no Brasil. E a reciclagem no Brasil é um negócio, apesar de envolver questões sociais e ambientais, a reciclagem no Brasil nasce literalmente por um negócio que vai sustentar uma grande massa de gente pobre no Brasil. Falando de onde eu nasci e fui criado, que foi o lixão de Jardim Gramacho, como eu falei, foi o maior lixão da América Latina até 2012. O lixão de Jardim Gramacho trabalhava diretamente cerca de 1.710 catadores, mais cerca de 2.500 catadores que trabalhavam ali ao redor nas fábricas e nos depósitos e compravam esses outros materiais dos catadores. Os catadores e catadoras de materiais recicláveis retiravam cerca de 200 toneladas de materiais recicláveis por dia, o que é equivalente a uma cidade de 400 mil habitantes. Aí a importância do trabalho dos catadores durante a existência do lixão de Jardim Gramacho e ele ter durado os seus 35 anos conforme ele durou. Pode passar. Existe uma questão social que envolve a questão do lixão no Brasil. 60% dos catadores vivem dentro do lixão. A ausência da coleta seletiva nos municípios, onde não há uma cobrança efetiva do Ministério Público, ela é premente ou não existente. A precariedade também do sistema de coleta seletiva no Brasil é muito grande, porque a gente vê que coleta seletiva é sempre tratada como um projeto social ou ambiental. Coleta seletiva é um serviço público, que tem que estar ligado ao orçamento de saneamento. Como eu falava na abertura, o presidente Lula sempre fala em colocar o pobre dentro do orçamento. Colocar o pobre, que é o catador de materiais recicláveis, que tem a ver com a gestão de resíduos, que presta um serviço de saneamento, entre outros serviços que está ligado à reciclagem, é pagar pelo serviço prestado. É contratar, é pagar, é reconhecer a importância que esses trabalhadores têm na gestão pública de resíduos. Coleta seletiva de embalagem pós-consumo e destinação final de resíduo é serviço público que tem que ser remunerado e pago pelo poder público e pelos também que poluem e que produzem embalagem. O processo de fechamento dos lixões no Brasil é extremamente desumano. Para isso, o MESC traz, enquanto Movimento Nacional de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis, a questão do fechamento do lixão de forma humanizada, porque não adianta você querer fechar um lixão e achar que são coisas importantes. O tratamento do chorume, a canalização do gás, mas se você não pensar naqueles seres humanos que só foram parar ali, de novo, pela questão da exclusão social e econômica, é a exclusão da exclusão. Não adianta você pensar no lixão sem aquelas pessoas que ali vivem, de novo, que só estão naquelas condições precárias de trabalho por falha da sociedade. A gente é uma sociedade que paga para coletar, paga para transportar e paga para enterrar bilhões de reais, como eu vou mostrar, pode passar. E é importante também trazer esse número. Aqui é a minha amiga Nancy, que representa os catadores de rua e faz parte de um projeto muito importante da ONG chamado Pipião Carroça. 35% dos outros catadores e catadoras de materiais recicláveis vivem nas ruas. Somente 5% dos catadores são organizados em cooperativas e associações. E desses 5%, poucas associações e cooperativas têm infraestrutura para que o catador e a catadora possam exercer de forma digna a sua atividade. A reciclagem é uma atividade importante e digna. A forma que a reciclagem é exercida nesse país é extremamente digna, desumana e predatória, conforme vocês podem ver na imagem de Jardim Gramacho. Pode voltar para mim, por favor? Não, pode passar. E aí, estima-se que o Brasil recicla no total do seu resíduo. Estima-se que o Brasil recicla de 2 a 4% do seu resíduo, sendo que 40% daquelas 240 mil toneladas são materiais recicláveis. Se tivéssemos colocado enquanto meta, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acabou de fazer 15 anos, uma meta muito simples de ser alcançada, que seria uma meta de 1% da reciclagem, do crescimento da reciclagem no Brasil por ano, após 15 anos da política de resíduo sólido, estaríamos dizendo aí que o Brasil já reciclaria de 19% a 20% do seu resíduo. Se tivéssemos atrelado o crescimento de 1% da reciclagem no país, a inclusão socioeconômica dos catadores, hoje o Brasil já teria organizado
dos catadores cerca de 20% da sua população. Mas isso não foi feito meta. Acho que essa é a grande falha da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi não ter estipulado metas e compromissos no planejamento da execução da própria política. Que apesar de ser uma das melhores políticas existentes, na sua aplicação, ela não é nada efetuada bem quando se trata da execução, do tratamento de resíduos, do reconhecimento do trabalho dos catadores, dos municípios principalmente. Pode passar. Dá mais um clique, por favor. E aí, dá mais um também. 90%, você tem um grande paradoxo, 90% da latinha de alumínio no Brasil tem como destino a reciclagem. 56% da garrafa PET no Brasil tem como destino a reciclagem. Engana-se quem acha que o Brasil possa alcançar esse número sem a participação do trabalho importante feito pelos catadores de material reciclável, já que 90% de todo o material que chega na indústria passa primeiro pela mão de um catador de material reciclável. E é importante também salientar, as pessoas sempre falam, o Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. O Brasil não é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Os catadores e catadoras de materiais recicláveis fazem com que o Brasil seja o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo, um dos maiores recicladores de PET. E isso também está atrelado ao valor econômico desses materiais. Porque se você pegar o quantitativo de vidro reciclado no Brasil, não vai chegar ao quantitativo de alumínio, tampouco o de garrafa PET. Se você tiver 10 kg de latinha de alumínio e pedir um catador para passar, você vai passar na tua casa e vai buscar. Se você disser que tem 100 kg de vidro, ele não vai passar na sua casa. Vidro é pesado, o risco dele se acidentar ou dela se acidentar é premente e o valor é extremamente irrisório. Então, de novo, como eu falei, a reciclagem no Brasil, ela se dá por questões econômicas e não por educação ambiental, tampouco das políticas públicas existentes nesse país. Pode passar. Pode dar mais um clique para mim, por favor? Lixo da dinheiro, 32 bilhões de reais são jogados no lixo, literalmente. Pode dar mais um clique, porque o Brasil não recicla. Dados da Fijan, que se tornou até uma reportagem no Rio de Janeiro. Somente o Rio de Janeiro desperdiça 2 bilhões de reais por não reciclar. E vários empregos deixam de ser gerados por não reciclar. Então a reciclagem também é uma questão de um grande negócio. É preciso olhar o resíduo com a importância e o valor que o resíduo tem. Dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, o resíduo é definido como um bem de valor social e econômico, gerador de trabalho e renda e de economia para esse país. Pode passar. 62% dos catadores são negros, por isso que eu fiz questão de olhar para trás e resgatar essa história. As minhas amigas catadoras de materiais recicláveis, sua grande maioria negra, Clarice, minha amiga, é a cota. E difícil não é nascer no lixo, essa frase do meu irmão Nilson, difícil não é nascer no lixo, difícil é não deixar a sociedade se tornar lixo. A gente é uma sociedade que não valoriza o trabalho das pessoas que trabalham com limpeza, muito menos porque trabalham com reciclagem. Então, o difícil não é trabalhar no fornecimento de lixão. O difícil foi não deixar as pessoas se tornar um lixo. Porque a gente, durante muito tempo, sequer foi tratado como catador de lixo. Dentro do lixão, ele foi nascido e criado, éramos tratados como chepeiro. E aí eu vou dizer mais na frente por que eu não gosto dessa palavra lixo. Pode passar. 73% dos catadores são mulheres. Ou seja, a reciclagem nesse país, a cadeia produtiva da reciclagem é movida por mãos femininas e negras. São as mulheres negras, pais, mães de família, que fazem com que o Brasil alcance os seus índices na reciclagem. Pode passar. Por que eu não gosto da palavra lixo? Quando você vai no dicionário do Aurélio, lixo, qualquer material sem valor, utilidade, oriundo do trabalho doméstico ou da indústria. Lixo, tudo aquilo que se retira de um lugar para deixá-lo limpo. Quando se trata de metonina, local, recipiente para condicionar lixo. Quando se trata, daí é importante essa parte aqui. Quando se trata, por extensão informal, lixo, coisa ordinária, lixo, coisa maléfica. E quando se trata de verbo pejorativo, para ofender, lixo, a camada mais baixa da sociedade, escória ou ralé. Nenhuma catadora, nenhum catador que está dentro dessa sala aqui é escória ou ralé da sociedade. O meu trabalho gera benefício social, ambiental e econômico. Aquela garrafa PET que está ali em cima, ela pode gerar impacto econômico, social e ambiental negativo na sociedade. Mas quando é destinada para a mão de quem está aqui, seja o catador, a catadora de material presente nessa sala aqui, é transformado em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. Essa é a importância do trabalho dos catadores. E aí a importância de não deixarmos se chamar de catador de lixo. Porque lixo é uma palavra pejorativa
para denominar as pessoas quando a sociedade a define como a ralé da sociedade. Ninguém quer ralé. O nosso trabalho é de suma importância. De novo, para o serviço público, eu vou falar mais na frente, inclusive para o serviço privado, o setor privado, desculpa, que é quem produz e utiliza as suas embalagens para comercializar seus produtos. Pode passar. A reciclagem é um mecanismo mais adequado para diminuir o custo ativo de resíduos produzido na cidade, porém se faz necessária a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de incentivar o engajamento do público e do privado da sociedade em geral e buscar soluções sustentáveis para o tratamento do resíduo cotidiano produzido por nós, enquanto sociedade. Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância do trabalho que a gente faz na associação que eu faço parte. Isso é um relatório de 2021, em pleno ano de pandemia. Pode passar, vai ser um pouco mais rápido assim. A gente reciclou 460 toneladas de resíduo, a gente gerou mais de 360 mil reais de receita com a Associação de Catadores. Pode passar. Com esse nosso serviço, a gente economizou para o cofre público, que teria que destinar incorretamente, gerando impacto social e ambiental, com aterro controlado, com aterro sanitário, com lixão. A gente economizou os cofres públicos da Prefeitura e Duque de Caxias, da cidade onde eu faço parte, mais de 340 mil reais. Então, o serviço prestado por nós catadores também gera economia aos cofres públicos. Porém, nós catadores não somos remunerados, tão pouco pagos pelo serviço ambiental prestado. Pelo serviço público de gestão de resíduo também. Pode passar. E aí, eu fui desafiado a falar sobre descarbonização. Minha mãe morreu, como eu falei na abertura, você sabia que ela fazia descarbonização do planeta. Mas faz, para ser mais sucinto, e aqui se liga a palestra para dar tempo no trabalhar do meu amigo, só de árvore a Associação de Catadores com reciclagem de papel economizou 6.011 campos do Maracanã em árvores. E aí a importância dos catadores também na descarbonização do planeta, e tão pouco recebe pelo serviço importante prestado à sociedade, de novo, ao poder público em geral, e aqueles que produzem embalagem e colocam suas embalagens no mercado, e não, sem nenhum tipo de responsabilidade. Pode passar. A ONU tem como desafio para a gente ser uma sociedade desenvolvida e sustentável os 17 objetivos da ONU. E quando você olha essa tabela periódica maravilhosa, você pensa, porra, tem que fazer 17 coisas para a gente se tornar uma sociedade mais sustentável. Quando você recicla, você erradica a pobreza, você gera agricultura sustentável através da compostagem, você gera bem-estar na saúde, você gera educação de qualidade através da educação ambiental, até mesmo a questão de gênero, já que a maioria são mulheres, está ligada à reciclagem. Água potável, energia limpa, trabalho decente. Então a importância da reciclagem é um pequeno gesto que faz uma diferença enorme. E a gente não valoriza aqueles trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte desse serviço importante. A gente valoriza os números. O Brasil é o maior reciclador do mundo. Mas quem faz esse trabalho nesse país é ignorado, invisibilizado, tão pouco respeitado ou pago pelo serviço prestado. Pode passar. Para a gente se tornar uma sociedade mais justa e igualitária, é preciso romper com o paradigma que a reciclagem é de gente pobre ou preta. A reciclagem é um avanço na consciência da cidadania, da responsabilidade ambiental de uma sociedade justa e igualitária. Pode passar. Muitas pessoas acham que mudou minha vida foi participar do documentário extraordinário e parecer um tapete vermelho do Oscar. Isso foi muito importante para a minha vida. Outros acham que mudou minha vida foi palestrar em Harvard, dinheiro. Muito importante para a minha vida. Mas acho que o que mudou minha vida mesmo foi quando eu entendi que aonde existiu o fim, que é o lixão é o fim de tudo. É aquilo que ninguém quer ver. É na cidade mais pobre, dentro da comunidade mais pobre, que a gente vai depositar o lixo. E aquelas pessoas que sequer consumiram é quem vão ter que viver durante anos, como foi a minha comunidade, onde foi destruído 1.300.000 metros quadrados de área de manguezal, porque na época era a cidade mais pobre do Rio de Janeiro, e dentro da cidade mais pobre do Rio de Janeiro era a comunidade de Jardim da Paz, comunidade de pescadores, que se tornou catadores, e que depois do fechamento do lixão, hoje não são nem pescador nem catador. Esse é o impacto social e ambiental que deixou na minha comunidade o maior lixão da América Latina. Pode passar.
É preciso a profissionalização da cadeia, a humanização da cadeia produtiva da reciclagem. E a humanização é um caminho. Essa é uma imagem de uma usina do qual a Associação de Catadores, a gente tem a Associação de Catadores de Duque de Caxias, e a gente foi convidado, isso é inédito, através do projeto que a gente faz com a Petrobras, a gente conheceu uma empresa chamada Transforma, do qual a gente fechou uma parceria para fazer a gestão de uma usina de reciclagem, porque nós, catadores, temos muito mais capacidade do que o próprio pessoal que eles contrataram para fazer a reciclagem. Então, hoje são mais de 16 postos de emprego em VS5. Esse pessoal não são catadores. Todos são catadores de materiais recicláveis. E esse é o caminho. A humanização, a valorização, o reconhecimento e o pagamento. Porque cada catador desse aí presente, que não é uma realidade do Brasil, hoje tira cerca de R$3.000 a R$3.500 por mês. Isso não é uma realidade. E essa realidade só se dá porque a gente tem um projeto com o apoio da Petrobras que garante parte desse pagamento e através da produção e do serviço prestado, a gente garante o restante do complemento do trabalho feito por nós catadores e que tem que ser muito bem remunerado pelo importante serviço prestado dentro da sociedade, pelo serviço prestado na área do saneamento, que não é reconhecido e que precisa ser reconhecido. Coleta seletiva não pode ser tratado como um apêndice de um projeto social, de um programa educativo ou de um programa ambiental. Tudo isso é importante, mas coleta seletiva é serviço público e é preciso pagar os prestadores de um serviço público tão importante prestado para a sociedade. Pode passar. E nós, catadores, não somos um problema. Valeu, bispo! Nós, catadores, somos a solução e a esperança para um problema existente no planeta e em toda a sociedade. Obrigado.